O Pentágono afirma que já há mais de 10 mil soldados norte-coreanos no território russo. E também os Estados Unidos autoriza a Ucrânia a fazer o uso das armas ocidentais dentro do território russo. Também saiu uma notícia que o governo sul-coreano fala em envio de militares sul-coreanos para lutarem ao lado dos ucranianos. Vamos analisar qual será o impacto geopolítico desta mesma ação do sul-coreano e qual vai ser a resposta da Rússia após a fala, do Estados Unidos, quando pede que os ucranianos podem fazer o uso das armas ocidentais dentro do território russo. E também há uma mídia super importante chinesa que afirma que há mais de 200 soldados norte-coreanos que desertaram do território russo e se dirigiram à Ucrânia, juntando-se perto dos ucranianos e lutando a favor dos ucranianos para desencorajar os soldados norte-coreanos que lutam a favor da Rússia. Também vamos analisar mais ou menos qual será o impacto que haverá entre estes soldados que se dirigiram à Rússia e quais são as políticas que Kim Jong-un pode implementar a fim de que estes soldados não podem ou não pudessem desertar, quando se encontrarem dentro de uma batalha contra o inimigo. Vamos analisar como vai ser e qual será o impacto geopolítico sobre este novo desenvolvimento que está a haver dentro do cenário global. Bem, convenhamos que essas ações, por sua vez, elas caminham claramente para uma nova ordem mundial. Porque sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, os países estabeleceram-se, a antiga União Soviética, por sua vez, colapsou e algumas armas nucleares estavam direcionadas a alguns países que faziam parte da União Soviética, como a Ucrânia, tiveram que entrar em um acordo entre a Rússia e a Ucrânia e os Estados Unidos, a fim de que a Rússia pudesse, por sua vez, deixar esses países em liberdade em troca das suas armas nucleares. E mesmo assim, por causa disto, a Rússia não cumpriu com a sua palavra e invadiu a Ucrânia em 2014, quando anexou a Crimeia, e em 2022 invadiu a Ucrânia e a guerra ainda se estoura até ao momento. Bem, o assunto no momento é a autorização dos Estados Unidos para que a Ucrânia fizesse o uso das armas americanas que se encontram no território ucraniano para fazer o uso para bombardear a Rússia. Pessoal, nós sabemos que o Putin, quando os Estados Unidos faz uma pequena palavra ou faz um pequeno gesto a favor dos ucranianos, o Putin, por sua vez, puxa as suas cartas nucleares e faz o uso, faz a ameaça a fim de que pudesse intimidar não só os ucranianos, mas como o Ocidente. E nós sabemos que isto que os ucranianos daqui para em diante farão, isso vai fazer com que os russos tirassem o seu maior poder bélico a fim de que eles pudessem destruir a Ucrânia da melhor ou da maneira em que eles acham melhor. Isso aqui é uma análise que eu estou aqui a fazer e eu só espero que isso não aconteça, porque nós sabemos que a Rússia, quando pensa em fazer uso das suas armas superpotentes, eles usam. E como já vimos em alguns noticiários, as armas de fragmentação, as bombas de fragmentação estava a ser usado, não sei se ainda é usado até o momento, que é uma arma extremamente proibida a nível mundial, mas mesmo assim a Rússia faz o uso. A Rússia ainda faz o uso de algumas bombas táticas, algumas bombas que têm potências quase nucleares dentro do território ucraniano. Mas como essas bombas estavam a criar muita má imagem, os russos decidiram retirar. Mas com essa autorização que os Estados Unidos está a fazer para que os ucranianos fizessem uso das armas
americanas dentro do território russo, nós daqui para frente vamos assistir um cenário extremamente lastimável, triste e de lamentar. E isso vai obrigar com que os ocidentes não só enviam mais armas para os ucranianos, mas como também envolvam-se diretamente neste conflito. Pessoal, nós estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. E quando nós falamos estamos à beira da Terceira Guerra Mundial, não é meramente palavras. São coisas que já estão a acontecer. São coisas que nós vimos e ouvimos todos os dias. E isso já não é uma mera especulação. Também vamos falar sobre o envio, né? O governo sul-coreano, por saber, né, que os norte-coreanos já se dirigiram ao território russo, os sul-coreanos também, por sua vez, não falam somente em envios de armas para a Ucrânia, mas também falam sobre envios de militares para lutarem ao lado dos ucranianos. Pessoal, vamos analisar num contexto geopolítico, uma vez que nós sabemos que o sul e o norte das Coreias há sempre aqueles conflitos fronteirísticos, né? E esses conflitos elas tendem a piorar cada dia que passa, porque sempre vimos alguns balões a saírem da Coreia do Norte, balões com fezes, balões com coisas que eu posso não mencionar, com lixos. E essas provocações, por sua vez, culminaram em tensões extremamente pesadas entre essas duas fronteiras. Mas o que nós vamos analisar aqui é o seguinte. Vamos supor que a Coreia do Sul envia militares dentro da Coreia do Norte, ou seja, dentro da Ucrânia. E esses mesmos militares, por sua vez, assim, né? Porque já sabemos que agora existe possibilidade de levar câmeras dentro do campo de batalha, e por sua vez um soldado sul-coreano é visto aniquilar um soldado norte-coreano, e isso vai criar uma imagem extremamente pesada, não só para o memorial dos familiares daquelas pessoas que têm os seus familiares a lutarem a favor dos russos, mas também dos seus comandantes, do próprio Kim Jong-un, o homem que sempre pregou o uso da arma nuclear, o homem que diz que tem o maior arsenal nuclear do mundo. Então, isso pode causar uma desinstabilidade naquela região, de tal modo que vai fazer com que os Estados Unidos não só olhem para a tensão que há no Oriente Médio entre os conflitos que há aí, e não só olhar para a Ucrânia, não só olhar para a situação entre Taiwan e a China, vai fazer com que os Estados Unidos envolvam-se diretamente para os conflitos que possivelmente podem culminar em função destes mesmos tratados que há entre a Rússia e a Coreia do Norte, e esse envio de militares da Coreia do Sul e o uso das armas sul-coreanas no território ucraniano. Isso vai fazer com que haja uma bolha gigantesca e que o mundo vai correr em situações extremamente lastimáveis. Este é o meu ponto de vista. Só espero que vocês dão o vosso parecer, escrevam aqui embaixo nos comentários e digam mais ou menos qual será o vosso ponto de vista e qual será o impacto geopolítico internacional que isso pode causar caso a Coreia do Sul envie militares, caso os ucranianos fazem uso das armas ocidentais dentro do território russo e caso haja um conflito entre a Coreia do Norte diretamente e a Coreia do Sul. Fazer uma pequena análise a respeito disso e num outro vídeo nós vamos falar, né, sobre a tensão também que está a haver entre o Oriente Médio, sobre a tensão em Taiwan, e vamos lá falar um pouco também sobre a geopolítica, conhecer mais ou menos como é que funciona a geopolítica global. Eu estou aqui para estar convosco todos os dias, todas as semanas e sempre que Deus permitir. Tamo juntos.